Pessoal, neste vídeo eu vou mostrar a vocês como a igreja primitiva lidou com o atraso da segunda vinda de Jesus, com o atraso da parúzia. Jesus e seus discípulos acreditavam que a consumação da história, o fim do mundo, o Apocalipse, aconteceria na geração deles. Mas isso, como todos sabemos, não aconteceu. O fim iminente do mundo não ocorreu. Como foi então que a igreja lidou com essa frustração? Esse é o assunto que eu quero abordar com vocês neste vídeo. Pessoal, eu concordo com Albert Schweitzer que a maior decepção para a igreja primitiva foi o não cumprimento da parúzia na geração dela. Parúzia, pessoal, é um termo grego que significa presença, chegada ou visita. Na teologia cristã, significa a segunda vinda visível de Jesus, marcando o juízo final e a consumação da história de forma sobrenatural. Jesus e seus discípulos, como eu já disse, acreditavam num fim iminente do mundo, mas esse evento não se materializou, criando uma profunda crise histórica que forçou a igreja primitiva a reinterpretar a mensagem de Jesus. Segundo Albert Schweitzer, Jesus era dominado por uma ideia dogmática do iminente fim do mundo. Ele acreditava que o reino messiânico chegaria imediatamente. Jesus esperava que a consumação da história ocorresse antes que seus discípulos voltassem da missão evangelizadora ou enquanto alguns de seus contemporâneos ainda estivessem vivos. Jesus acreditava que um período de intensa tribulação precederia o fim, o qual ele pensava poder provocar por meio do seu próprio sofrimento, isto é, da sua morte. Mas, como o desfecho esperado não ocorreu, os primeiros seguidores de Jesus tiveram que lidar com o atraso da parúzia, ou seja, com o não evento que era tido como iminente. Para Schweitzer, a não consumação da história, isto é, o fim do mundo, na geração de Jesus e seus seguidores, se tornou a questão central da história do cristianismo primitivo. O fim imediato e sobrenatural do mundo simplesmente não aconteceu, criando uma grande contradição entre a fé primitiva e a realidade histórica. Com a morte da primeira geração, a igreja teve que se adaptar ao fato de que a parúzia não era tão iminente. Isso levou a uma desescatologização da fé, uma mudança na expectativa de um apocalipse imediato. O apóstolo Paulo também pensava numa consumação imediata da história, mas ele também teve que mudar a sua visão com o passar do tempo, como podemos perceber em suas cartas posteriores, onde ele começa a se concentrar mais na experiência presente da comunhão com Jesus. Schweitzer argumentava que a verdadeira história interna do cristianismo é a história de como a igreja lidou com o atraso da parúzia. Mas como foi que a igreja lidou com isso? Pessoal, a igreja simplesmente abandonou a escatologia primitiva.
A crença original de que o mundo acabaria em breve foi gradualmente abandonada. Em vez de viver na constante expectativa do fim, a igreja se acomodou, tornou-se mais adaptável à cultura circundante e desenvolveu uma estrutura de longo prazo. A desescatologização do cristianismo significou uma mudança radical, isto é, deixou de ser um movimento negacionista do mundo e apocalíptico para se tornar uma religião que visa, e aqui eu abro aspas, preservar, fecho aspas, o mundo. Visto que o Jesus histórico estava enganado em suas expectativas, Schweitzer concluiu que não podemos seguir diretamente essa figura histórica, mas sim o seu espírito. O que Schweitzer queria dizer com seguir o espírito de Jesus? Pessoal, Schweitzer queria dizer que o valor do cristianismo reside na incorporação dos valores morais e éticos ensinados por Jesus, como o amor, a compaixão, a luta contra as injustiças e etc. Pessoal, é isso. Eu peço que você curta este vídeo. E aqui, novamente, eu me repito. Eu peço para vocês curtirem o vídeo, não para aumentar o meu ego, para vaidade. Não. É importante que vocês curtam o vídeo para que o algoritmo entenda que ele é relevante e o compartilhe com outras pessoas, tá bom? Se você não está inscrito no canal, faça a sua inscrição aqui. Me ajude a continuar fazendo esses vídeos. Um grande abraço.